Mesopotâmia, um mosaico de civilizações entre rios. A Mesopotâmia, região banhada pelos rios Tigre e Eufrates, como o próprio nome indica, terra entre rios em grego antigo, foi palco do surgimento de algumas das mais antigas civilizações da humanidade. Essa região árida, marcada pela escassez de chuvas, atraiu grupos nômades e seminômades em busca das áreas férteis dos vales e planícies, onde se dedicavam à agricultura e à criação de animais. Essa confluência de povos deu origem a um rico mosaico cultural, com diferentes grupos se sucedendo no domínio da região. Sumérios, os pioneiros da civilização. Considerados os fundadores da civilização mesopotâmica por volta de 3500 a.C., os sumérios se estabeleceram nos vales do sul da região. Cidades como Ur, Uruk, Eridu, Lagak e Nippur floresceram sob seu domínio. A eles se atribui a criação da escrita cuneiforme, um marco fundamental na história da comunicação humana, e a invenção da roda para veículos. Acádios, unificadores e conquistadores. Vindos do deserto da Síria por volta de 2550 a.C., os acádios conquistaram e unificaram as cidades sumérias. Sob o comando do rei Sargão I, de 2334 a 2779 a.C., formaram o primeiro Império Mesopotâmico, que se estendia do Golfo Pérsico ao norte da Mesopotâmia, de 2550 a 2150 a.C. Após seu declínio, foram dominados pelos Guti, povo originário dos Montes Zagros, atual fronteira entre o Irã e o Iraque. Os Amoritas, provenientes do deserto da Arábia por volta de 2000 a.C., se estabeleceram na cidade da Babilônia, dando origem à denominação a Babilônios. Sob o governo de Hammurabi, de 1792 a 1750 a.C., expandiram seus domínios por toda a Mesopotâmia, do Golfo Pérsico ao norte da Assíria. Com o declínio do Império Babilônico, a região foi invadida e dominada por cassitas e hititas. Assírios, os maestros da guerra e da expansão. Vindos possivelmente da região entre a Europa e a Ásia por volta de 2000 a.C., os assírios se estabeleceram no norte da Mesopotâmia, no Alto Tigre, no território conhecido como Assíria. Pioneiros na organização de um dos primeiros exércitos permanentes do mundo, expandiram suas fronteiras a partir de 1700 a.C., alcançando seu apogeu durante o reinado de Assurbanipal, até 630 a.C. Caldeus, herdeiros da Babilônia e construtores de impérios. Os caldeus, originários possivelmente da Arábia por volta de 1000 a.C., se estabeleceram no sul da Mesopotâmia, na região da Caldeia. Em 612 a.C., aliaram-se aos Medos, povo da Média, atualmente parte do Irã, e derrotaram os assírios. Conquistaram a cidade da Babilônia e ficaram conhecidos como Neobabilônios. Sob o comando de Nabucodonosor, 604-562 a.C., grande responsável por obras como templos, muralhas, ruas, jardins e palácios, dominaram a região até 539 a.C., quando foram vencidos pelos persas. A rica história da Mesopotâmia, marcada por diferentes povos e culturas, nos deixou um legado inestimável. Sua herança inclui a escrita, a matemática, a astronomia, a legislação, a arquitetura e a literatura, que influenciaram profundamente o desenvolvimento da civilização ocidental. As cidades mesopotâmicas, como centros de comércio, conhecimento e poder, serviram de modelo para as sociedades que surgiriam nos séculos seguintes. Compreender a Mesopotâmia é mergulhar em um passado fascinante e entender as raízes de nossa própria civilização. As histórias de Sumérios, Acádios, Amoritas, Assírios e Caldeus, com seus conflitos, conquistas e realizações, nos convidam a explorar um mundo de descobertas e aprendizados. No seio da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, floresceram as primeiras civilizações do mundo. Esse marco histórico está intimamente ligado à Revolução Neolítica, que despontou na região entre 8000 e 1500 a.C. A introdução da agricultura e da criação de animais transformou radicalmente a vida dos povos mesopotâmicos, impulsionando um processo de sedentarização e originando as primeiras aldeias.
Os mesopotâmicos se dedicavam ao cultivo de uma rica variedade de produtos, como cevada, trigo, linho, sésamo, tâmaras e diversos legumes. A criação de ovelhas, cabras, porcos, bois e asnos também era uma prática comum. Essa mudança radical no modo de vida, que os livrou da dependência da caça e da coleta, possibilitou o desenvolvimento de comunidades mais estáveis e prósperas. As condições naturais da Mesopotâmia, marcadas por inundações nos vales e aridez do clima, exigiram engenhosidade e adaptação dos povos que ali habitavam. Para enfrentar esses desafios e garantir a produtividade agrícola, eles desenvolveram sofisticados sistemas de irrigação, construindo diques, barragens e canais que direcionavam a água para suas plantações. O desenvolvimento da agricultura e da pecuária impulsionou uma profunda transformação na organização social das comunidades mesopotâmicas. Grupos distintos se especializaram em diferentes atividades, como o cultivo da terra, a criação de animais, a fabricação de ferramentas de metal, a produção de cerâmica, a construção de canais e barragens, a confecção de tecidos e o comércio. No período que se estende da formação das primeiras aldeias ao final do terceiro milênio a.C., o trabalho coletivo, baseado na cooperação entre famílias, era a norma. No entanto, com o passar do tempo, essa dinâmica se alterou. Famílias abastadas passaram a controlar vastas extensões de terras e plantações, acumulando riqueza e poder. Essa nova realidade social deu origem a uma incipiente hierarquia social, onde algumas famílias possuíam maior influência nas decisões que afetavam a comunidade. As trocas comerciais entre as famílias se intensificaram, impulsionando a circulação de produtos como alimentos, cerâmica e instrumentos de metal. Essa dinâmica comercial favoreceu ainda mais o acúmulo de riquezas por parte das famílias mais influentes, consolidando seu poder e influência dentro das comunidades. Com o tempo, as aldeias se transformaram em prósperas cidades, centros de comércio, cultura e poder político. As famílias mais abastadas, detentoras de vastas extensões de terras e recursos, ascendem ao topo da hierarquia social, assumindo o comando das cidades-estados que dominavam a Mesopotâmia. A Revolução Agropastoril na Mesopotâmia representou um divisor de águas na história da humanidade. Ela marcou o início da sedentarização, do desenvolvimento da agricultura e da pecuária, da divisão do trabalho e da ascensão de elites dominantes. Essa profunda transformação social e econômica lançou as bases para o surgimento das primeiras civilizações complexas, que floresceram na Mesopotâmia e influenciaram o desenvolvimento de culturas em todo o mundo. Entre os rios Tigre e Eufrates, nasceram as primeiras cidades do mundo, cerca de 4.000 anos atrás. Ur, Uruk, Nippur, Ki, Lagak e Eridu são alguns exemplos dessas cidades vibrantes, compostas por casas, templos, pontes, palácios e muralhas que simbolizavam a pujança e a complexidade da vida urbana na Mesopotâmia. O crescimento populacional, o intercâmbio comercial e social intensificado, a necessidade de organização do trabalho, da justiça, da religião e da segurança impulsionaram a formação das cidades mesopotâmicas. Essas cidades-estado, como as chamavam os historiadores, eram independentes e cada uma desenvolvia suas próprias características, costumes e tradições. Ao longo do tempo, alguns grupos sociais se destacaram e assumiram o controle das cidades. Os sacerdotes, responsáveis pelos templos e pela comunicação com os deuses, tinham grande influência religiosa e cultural. Já os reis, com suas cortes e exércitos, concentravam o poder político e militar, garantindo a ordem e a defesa da cidade-estado. Os povos mesopotâmicos eram politeístas, adorando diversos deuses e deusas associados aos elementos da natureza. Sua crença na vida após a morte era sombria, com a perspectiva de um mundo inferior sem retorno. A juventude era vista como a fase mais bela da vida, e os prazeres terrenos eram valorizados. Os sacerdotes, guardiões dos templos, conduziam as cerimônias religiosas e eram responsáveis por rituais, adivinhações e interpretação dos desejos divinos. Além de suas funções religiosas, os templos acumulavam riquezas em terras, rebanhos, plantações e objetos artesanais, impulsionando o comércio com outras regiões.
Ao longo do terceiro milênio antes de Cristo, a figura do rei se consolidou como centro do poder político nas cidades mesopotâmicas. Morando em seus imponentes palácios, os reis e suas cortes controlavam a organização da vida urbana, incluindo a defesa, a justiça, a cobrança de impostos e o trabalho forçado para a construção de obras públicas. Embora houvesse uma separação entre o poder real, palácio, e o poder religioso, templos, a religião era utilizada para legitimar a autoridade do rei. Os reis eram vistos como representantes dos deuses na terra, responsáveis por garantir o bem-estar e a prosperidade da cidade-estado. Apesar da independência das cidades-estado, algumas, como Akkad, Babilônia e Assur, se destacaram por seu poder militar e econômico, expandindo seus domínios e conquistando outras cidades. Um exemplo notável foi o Império Babilônico, unificado por volta de 1763 a.C. sob o comando do rei Hammurabi. O Código de Hammurabi, um conjunto de leis gravadas em blocos de argila, é considerado um marco na história do direito. Esse código estabelecia normas para diversos aspectos da vida social, como homicídios, lesões corporais, roubos, questões comerciais e escravidão. A escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios, foi fundamental para o registro e a transmissão de informações na Mesopotâmia. Essa escrita, composta por símbolos impressos em argila com um estilete em forma de cunha, permitiu a documentação de leis, contratos, histórias, poemas e registros religiosos. As cidades-estado da Mesopotâmia deixaram um legado cultural e científico inestimável para a humanidade.